E aí, pessoal, tudo bem? Nas aulas passadas, nós falamos a respeito de linearização local de uma função. E o que significa isso em termos de gráficos? Bem, se você tiver o gráfico de uma função e você deseja aproximá-la perto de um ponto específico, você imagina que esse ponto está em algum lugar do gráfico. Não necessariamente deve estar aqui, eu posso colocar ele em algum outro lugar qualquer do gráfico, qualquer um desses lugares aqui. Mas, enfim, se você tem esse ponto e você quer aproximar a função para perto dele, você pode utilizar uma outra função cujo gráfico é um plano, ou seja, um plano que é tangente à função nesse ponto, e isso que é linearização local. E nessa aula, nós vamos começar a falar a respeito de aproximação quadrática. E, claro, vamos continuar falando a respeito disso nos próximos vídeos. Primeiramente, vamos ver isso graficamente, geometricamente, e depois vamos pensar na fórmula de aproximação quadrática. Graficamente, ao invés de você ter só um plano, você tem alguns parâmetros a mais para lidar. Você pode ter uma espécie de superfície que abraça o gráfico um pouco mais de perto e vai ser bem simples em termos de fórmula. Vai ser mais simples do que a função original. E à medida que avançamos em torno desse ponto, que está se aproximando daqui, a maneira como ele o abraça pode ser bem diferente. Basicamente, na aproximação quadrática, se você cortar essa superfície branca em qualquer direção, vai se parecer com uma parábola. E nós estamos trabalhando com várias dimensões, e isso pode parecer um pouco complicado, mas se você olhar por outra direção, parece que tem uma parábola com concavidade para baixo. E essa superfície tem muitas informações importantes. Você pode ver que isso está abraçando o gráfico, está engolindo o gráfico bem de perto. Isso porque o ponto no qual você está se aproximando, você pode se afastar um pouco dele e essa aproximação quadrática ainda vai estar muito próxima do gráfico. Apenas quando você se afasta bastante do ponto é que a aproximação quadrática está bem diferente do nosso gráfico. E, claro, para descrever isso, nós precisamos de mais informações do que as que tínhamos com a linearização local. Lembrando que uma função linear, que eu posso colocar como L de x, y, é igual a uma constante, mais b vezes x, mais c vezes y. Basicamente, essa é a fórmula de funções lineares. Não necessariamente essa é uma função linear, né? Posso escrever aqui que é uma função afim, porque funções lineares não têm termos constantes. Elas são puramente formadas por x e y. Mas, no contexto das aproximações, nós geralmente chamamos isso de termo linear. E como podemos escrever a aproximação quadrática? Simples. Chamamos ela de q, de x, y, e ela vai ser igual a mais bx mais cy, ou seja, essa parte linear mais a parte quadrática, que é mais dx ao quadrado, mais e, que multiplica x, que multiplica y, mais f vezes y ao quadrado. Ou seja, tudo isso é o termo quadrático. Isso porque tem um x ao quadrado e um y ao quadrado. E, claro, tendo todas essas informações, incluindo a constante a, a constante b e a constante c, nós temos informações necessárias para descobrir tudo o que precisamos aqui. E aí você consegue obter com mais precisão esse plano tangente à sua curva nesse ponto específico. Claro, você vai ter planos diferentes, mas todos são tangentes. E nas próximas aulas, nós vamos aprender a como ajustar esse termo quadrático a fim de encontrar várias funções que tenham essas curvas. E todas elas vão depender do ponto original, porque conforme você move esse ponto, o que é necessário para cobrir a curva vai ser diferente. E isso tem a ver com derivadas parciais. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!